Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Medicanal. Hoje a gente começa uma nova série de vídeos aqui no canal. A partir de hoje a gente vai falar um pouco sobre a patologia. Fica comigo que vai ser bem bacana. Então, o que é patologia? Patologia, no sentido mais direto, seria o estudo da doença. Na verdade, na patologia, a gente vai estudar as alterações estruturais, bioquímicas e funcionais que acontecem nas células, nos tecidos e nos órgãos e que vão fundamentar o aparecimento das doenças. Nesse primeiro vídeo, a gente vai estudar as respostas celulares a estímulos estranhos àquelas células, sejam estímulos tóxicos, seja um estresse celular. A gente vai ver como que as células respondem a esses estímulos. E esse assunto ele vai ser dividido em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre os processos adaptativos, pelos quais as células passam para tentar conviver com esses estímulos de forma a não sofrer nenhum tipo de dano. No próximo vídeo, a gente já vai para um próximo nível, quando esses estímulos, quando esse estresse causa algum tipo de dano à célula, causa alguma lesão que pode ser reversível, mas pode também ser irreversível e até levar a célula à morte. Essa morte que pode ser por necrose ou por apoptose, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então o que acontece? Toda célula tem um limite funcional, de acordo com o seu estado metabólico, de acordo com a vizinhança em que ela está, de acordo com a especialização daquela célula, com o tipo específico de célula que é aquela, e ela funciona então dentro desse limite de normalidade, mantendo ali um estado normal que é chamado de homeostasia. Mas o que acontece quando algo de diferente acontece ali naquela célula? Isso pode ser um estímulo tóxico, por exemplo, através da presença de alguma substância tóxica, pode ser um estímulo traumático, pode ser um estímulo de falta de nutrientes, falta de oxigênio, pode ser um estímulo de exposição daquela célula a uma substância que normalmente não está presente ali naquele meio. São todos estímulos que tiram aquela célula do seu estado normal, da sua faixa normal de funcionamento. Então, para a gente entender, a gente tem esse gráfico aqui que mostra uma célula normal no seu estado de homeostasia, que por algum motivo pode sofrer um estímulo anormal, pode passar por uma situação de estresse, e aí essa célula vai se adaptar a essa nova realidade. Ela vai sofrer algumas modificações que são reversíveis, no sentido de se adaptar àquele estresse que ela está sofrendo. No entanto, vão existir alguns estímulos nocivos à célula, aos quais essa célula não consegue se adaptar. E essa célula sofre, então, uma lesão. Então, toda vez que uma célula normal é exposta a um estímulo nocivo ou a um estresse ao qual ela não consegue se adaptar, a gente diz que essa célula vai sofrer uma lesão. Essa lesão pode ser reversível se o estímulo que está causando aquela lesão for um estímulo mais leve ou for um estímulo transitório. Nesse caso da lesão reversível, a célula pode então voltar ao seu estado normal, voltar à sua homeostasia. No entanto, essa lesão ela pode ser causada por um estímulo que seja persistente ou então um estímulo que seja suficientemente forte, intenso, de forma que essa célula sofra então uma lesão irreversível. Vai haver um ponto em que essa célula vai sendo lesada, até que essa lesão não mais seja reversível e passe a ser uma lesão irreversível. Essa lesão irreversível, ela acaba evoluindo fatalmente para a morte celular. E a morte celular pode ser por necrose ou por apoptose, de acordo com as condições em que ela acontecer. A gente vai ver isso mais à frente.
Então a gente vai começar nesse vídeo falando sobre as adaptações celulares. A gente não está falando de lesão, a gente está falando de alterações, seja no tamanho, no número, na forma, no fenótipo das diferentes células em resposta a um determinado estímulo, a uma determinada modificação ambiental que demande uma alteração ali naquela célula. A primeira alteração que a gente vai estudar é a hipertrofia. A hipertrofia nada mais é do que um aumento no tamanho da célula em resposta àquela alteração ambiental. Como a gente tem várias células num determinado tecido, sofrendo o mesmo estímulo e aumentando de tamanho, o que a gente vai ter macroscopicamente é também um aumento do tamanho do órgão. E essas células vão aumentar de tamanho devido a um aumento na síntese dos componentes estruturais dessa célula, especialmente proteínas. Vai ser em resposta a um estímulo, que pode ser um estímulo mecânico, pode ser um estímulo hormonal, pode ser um estímulo de fatores de crescimento, de acordo com aquilo que tiver então ali perturbando o ambiente daquela célula. A hipertrofia, ela pode ser fisiológica ou ela pode ser patológica. A hipertrofia vai ser causada geralmente por um aumento da demanda funcional ou pela ação de hormônios ou fatores de crescimento. No músculo, por exemplo, o principal estímulo para a hipertrofia seria um aumento da carga de trabalho daquele músculo, o que nos leva ao primeiro exemplo de hipertrofia fisiológica, que é uma hipertrofia que todo mundo conhece, É aquela que quem vai a uma academia, que vai fazer musculação buscando aumentar o tamanho dos seus músculos, está fazendo nada mais do que buscando uma hipertrofia muscular, ou seja, o indivíduo se submete a um exercício que vai oferecer àquele músculo uma carga de trabalho mais intensa e aí aquele músculo vai responder aumentando de tamanho e com isso aumentando também a sua força e a sua capacidade de trabalho de forma a se adaptar àquela carga mais pesada que ele está recebendo. Outro exemplo de hipertrofia fisiológica é o aumento do útero durante a gravidez. É isso que a gente está vendo aqui. Você pode ver um útero gravídico, bastante aumentado e um corte histológico da musculatura lisa de um útero normal. A gente pode ver que as fibras estão bem próximas umas das outras. Esses pontinhos arroxeados, que são os núcleos, dão pra gente uma noção do tamanho dessas fibras, enquanto que, se a gente olhar nessa figura aqui, a gente vai ver fibras, olha como elas estão mais espaçadas, justamente porque essas fibras aumentaram de tamanho, sofreram uma hipertrofia fisiológica no útero gravídico. Um exemplo patológico de hipertrofia seria a hipertrofia das fibras musculares cardíacas. O que acontece? Quando o indivíduo tem hipertensão arterial, ele tem pressão alta, o que acontece é que o coração daquele indivíduo está trabalhando sob uma maior pressão, ele está trabalhando sob uma maior resistência, porque quanto maior a pressão arterial, maior a resistência vascular periférica. Ou seja, o coração ele tem que vencer uma resistência do sangue que está à frente dele, para bombear o sangue adequadamente. Com isso, o coração tem que fazer mais força para bombear esse sangue. E aí, com o passar do tempo, as células miocárdicas, principalmente do ventrículo esquerdo, que é aquela câmara que tem que vencer a resistência que existe em toda a circulação corporal, aquelas células vão hipertrofiando, vão aumentando de tamanho e isso acaba sendo visível até macroscopicamente, Quando a gente vê um corte de um coração de um paciente hipertenso não tratado de longa data, a gente vê facilmente que aquele paciente tem o seu ventrículo esquerdo com a parede bem mais espessa por conta da hipertrofia muscular. É claro que vai chegar um ponto em que essa hipertrofia não vai ser suficiente para vencer a carga cada vez mais aumentada de trabalho sobre aquele coração.
E aí, como eu disse, quando esse estímulo acaba ultrapassando a capacidade adaptativa das células e do órgão, a gente vai evoluir para um processo de lesão. Depois da hipertrofia, a gente tem a hiperplasia. Se na hipertrofia a gente tinha uma célula aumentando de tamanho, na hiperplasia a gente tem o aumento do número de células em um determinado tecido. É importante salientar que muitas vezes, como no útero gravídico, por exemplo, podem acontecer os dois processos ao mesmo tempo, hipertrofia e hiperplasia. Assim como acontecia na hipertrofia, a hiperplasia também pode ser fisiológica ou patológica. A hiperplasia fisiológica ainda pode ser hormonal ou compensatória. A hiperplasia hormonal é o que acontece, por exemplo, na puberdade das meninas, quando um estímulo hormonal provoca o crescimento das mamas, a proliferação do epitélio glandular das mamas, além da própria gravidez, que eu usei como exemplo na hipertrofia, que vai ser um estímulo hormonal provocando ali o aumento não só do útero, mas também das próprias glândulas mamárias, preparando aquela mulher para a amamentação. Então o que acontece com o envelhecimento? A gente vai tendo pequenos pontos de aterosclerose no tecido nervoso no cérebro. E isso acaba causando a atrofia, de partes do cérebro. Se a gente comparar então, aqui desse lado, este cérebro normal com este cérebro atrofiado, você vai ver que, por exemplo, os espaços entre os giros estão bem acentuados do lado de cá, mostrando que houve uma redução do tecido nervoso nesse cérebro. Outras causas de atrofia patológica são uma nutrição inadequada, a falta de nutrientes, e aí muitas vezes o organismo acaba lançando mão da musculatura esquelética, retirando nutrientes ali da musculatura esquelética, atrofiando aquela musculatura para conseguir energia para suas outras funções. Uma perda de estimulação hormonal, por exemplo, como eu falei na menopausa, a gente tem uma tendência a uma atrofia do endométrio em condições normais, porque você não tem mais uma estimulação hormonal para o crescimento daquele endométrio. Além disso, uma pressão causada num tecido, por exemplo, por uma massa tumoral que esteja perto daquele tecido, pressionando esse tecido, também pode levar à atrofia desse tecido. Convém lembrar que na atrofia, geralmente a gente tem primeiro uma diminuição do tamanho das células, como que para economizar energia, e se aquele estímulo que está gerando a atrofia ele continuar agindo ou ele piorar ali naquele tecido, então as células começam a morrer, geralmente por apoptose, diminuindo então o número de células. Então a gente falou de hipertrofia, a gente falou de hiperplasia, a gente falou de atrofia, que são adaptações de número e de tamanho das células. Agora a gente vai falar de uma alteração de fenótipo, em que uma célula passa de um tipo celular para outro em resposta a um determinado estímulo. Então o que acontece é que uma determinada célula, um determinado tecido, está sofrendo ali um estresse, está exposto a um ambiente hostil, e aí o que ela faz é mudar o seu tipo celular para um tipo que seja mais resistente àquele ambiente hostil em que ela está inserida. A metaplasia mais comum é a metaplasia que passa do tipo de epitélio colunar para o epitélio escamoso. Então, se a gente pensar no epitélio do trato respiratório, que é um epitélio colunar com cílios, que é o que a gente vê nessa porção aqui da figura ou nessa porção aqui da fotografia de microscópio. E aí pode existir um estímulo irritativo crônico ali no trato respiratório, como por exemplo o cigarro, que vai levar à substituição daquele tecido colunar ciliado para um tecido escamoso, que é o que a gente vê aqui, e a gente pode ver essa transição também na fotografia. Olha, tecido colunar normal, tecido escamoso metaplásico. É importante a gente salientar
que normalmente essa alteração é uma alteração que não é desejada. Apesar da gente ter substituição de um epitélio teoricamente mais fraco, né, para um epitélio mais forte, a gente tem perda de mecanismo de proteção. Por exemplo, no caso do trato respiratório, a gente tem perda dos cílios, a gente tem perda da secreção de muco, que é muito importante, né, para a proteção daquele epitélio. Então, essa não é uma modificação desejada. E por isso mesmo, as influências, né, que vão predispor à formação de uma metaplasia, se persistirem, podem transformar aquelas células de forma maligna em uma neoplasia. Existe também a metaplasia oposta, que é do tipo escamoso para colunar, que acontece no esôfago terminal, né? E o esôfago, ele geralmente não está exposto à acidez estomacal, né? Existem mecanismos que impedem o refluxo do conteúdo estomacal extremamente ácido para o esôfago. Se por algum motivo eu tenho uma alteração nesse mecanismo que acabe provocando um refluxo, né, do conteúdo ácido do estômago para o esôfago, que é exatamente a doença do refluxo gastroesofágico, esse esôfago passa então a ser exposto àquele conteúdo extremamente ácido. E ali não existe nenhum tipo de proteção, né, contra esse conteúdo ácido que está agredindo o esôfago, porque o esôfago ele não foi construído para receber esse estímulo agressivo. E aí o que o esôfago faz para se proteger é uma troca de epitélio. Aí essa troca é oposta a essa que a gente viu. Ele vai passar de um epitélio escamoso para um epitélio colunar, para um epitélio intestinal. Essa condição é o chamado esôfago de Barré. E é importante a gente falar que na metaplasia, se o estímulo agressor, né, que proporcionou a troca do tipo celular ali naquele ambiente, se esse estímulo agressor ele continua agindo, a gente pode ter uma evolução dessa metaplasia para um processo neoplásico. Outra coisa que a gente tem que falar sobre a metaplasia é que não acontece uma mudança de tipo celular de células maduras ali daquele tecido. O que acontece é que todo tecido vai ter as suas células tronco, né? As suas células indiferenciadas que vão dando origem às novas células daquele tecido, substituindo as células antigas. E aí essas células tronco é que sofrem uma modificação e passam a se diferenciar naquele outro tipo celular. E aí quando elas vão substituindo as células normais que estão ali, elas vão então transformando aquele tecido num tecido diferente. Bom, outro processo adaptativo que vai acontecer nas células é a autofagia. Na autofagia, a célula ela vai digerir parte do seu próprio conteúdo. Isso vai ser um mecanismo de sobrevivência da célula, né, em períodos de privação de nutrientes. E aí a célula acaba funcionando como um canibal, né, comendo partes dela mesmo e reaproveitando essas partes para a sua sobrevivência. É o que a gente vê aqui então, a gente tem organelas citoplasmáticas na célula e aí a privação de nutrientes acaba servindo como um sinal para a autofagia e aí começa a se formar um vacúolo, né, uma membrana em volta dessas organelas que ficam então isoladas até que elas vão se fundir com um lisossomo. Lisossomo, a gente lembra, é aquele vacúolo que está repleto de enzimas que vão então digerir, que vão degradar essas organelas e aí os constituintes dessa organela vão servir como fonte de nutrientes para aquela célula que está numa situação de privação. Outra manifestação de que tem alguma coisa errada acontecendo com aquela célula vão ser os acúmulos intracelulares. Os acúmulos intracelulares nada mais são do que acúmulos de determinadas substâncias dentro da célula em quantidade anormal.
ou seja, são substâncias que até podem ser acumuladas dentro da célula, mas estão sendo feitas em quantidade maior do que o normal. Ou então, acúmulo de substâncias que normalmente não estão dentro da célula e passam então a ser acumuladas. Os acúmulos intracelulares vão ter 4 causas básicas principais. A primeira delas é quando a gente tem uma substância endógena produzida pela célula que está sendo produzida em uma quantidade maior do que o normal, ou então está sendo produzida em quantidade normal, mas a taxa de metabolismo não está conseguindo remover essa substância de forma adequada. O grande exemplo que a gente vai ver daqui a pouco é a degeneração gordurosa do fígado. A gente vê nessa figura, então, a célula com várias gotículas de lipídios dentro dela. Outro tipo de acúmulo intracelular vai ser quando a gente tem um gene mutado dentro da célula que vai estar produzindo uma proteína de forma anormal. E essa proteína vai sofrer o seu dobramento de forma defeituosa, ou ela não vai conseguir ser transportada adequadamente dentro da célula, ou ela não vai conseguir ser degradada de maneira eficiente. E aí essa proteína vai acumular dentro da célula. Um terceiro tipo de problema vai ser quando a gente tiver uma substância endógena normal, só que a gente vai ter um defeito de algum tipo de enzima necessária para o metabolismo daquela substância. E aí, como você não vai conseguir metabolizar aquela substância adequadamente, ela vai então acumular dentro da célula. Por fim, a gente vai ter casos em que a célula vai estar ingerindo materiais que não são normais dela, são substâncias exógenas que a célula não tem capacidade de degradar. E aí, quando ela ingere aquela substância, ela não tem como se livrar daquela substância em seu interior, que acaba então acumulando. É o caso, por exemplo, do acúmulo de partículas de carbono, muito comum em trabalhadores de minas. O tipo mais comum de acúmulo intracelular é o acúmulo de lípides. Bom, os lipídios, as gorduras, elas existem normalmente no interior da célula. Porém, a gente pode ter algumas situações anormais que vão gerar o acúmulo desses lípides em maior quantidade no interior da célula. Quando a gente fala em acúmulo de lípide, a gente está falando em esteatose, que é o nome que se dá a esse acúmulo de lipídios. Esteatose, por sua vez, é sinônimo de degeneração gordurosa. Vários órgãos podem sofrer um processo de esteatose, como o coração, os rins, o músculo. Porém, a mais comum, já que esse órgão é o principal responsável pelo metabolismo dos lípides, vai ser a esteatose no fígado, a esteatose hepática. E a gente pode ter uma esteatose, um acúmulo de lipídios dentro do hepatócito, se qualquer parte do ciclo de metabolismo dos lípides dentro do hepatócito estiver com algum problema. Então o fígado, o tempo todo, ele está captando ácidos graxos que estão sendo ingeridos na alimentação. E aí o que ele pode fazer com esses ácidos graxos? Ele pode fazer o catabolismo desses ácidos graxos, transformando eles em corpos cetônicos, oxidando esses ácidos graxos. Ele pode ainda acoplar moléculas de fosfato, formando fosfolipídios, ou então pegar os ácidos graxos livres e catabolizar em colesterol. Além disso, o hepatócito pode transformar o ácido graxo em triglicerídeo, e esse triglicerídeo pode então se acoplar a uma apoproteína, formando uma lipoproteína que cai então na circulação. Pois bem, qualquer defeito, qualquer alteração nessa cadeia de reações pode levar a um acúmulo de lipídios no hepatócito. Se falta oxigênio, por exemplo, numa situação de anóxia, não vai ter oxidação de ácido graxo e liberação de corpos cetônicos. Ácido graxo acumula dentro do hepatócito. Por outro lado, se não tem fosfato dentro da célula, não tem produção de fosfolipídio. Se não ocorre o catabolismo do ácido graxo, não tem liberação de colesterol. Tudo isso levando a um acúmulo de ácido graxo no hepatócito. Se o paciente tem uma desnutrição energético-proteica, o que ele não vai ter?
proteína. E aí não vai ter a apoproteína e ele não vai conseguir transformar triglicerídeo em lipoproteína, acumulando triglicerídeo dentro do hepatócito. Além disso, no hepatócito, o álcool vai ser uma toxina que vai agredir a célula e impedir a função das mitocôndrias. E a mitocôndria é responsável por toda a função do hepatócito. Sem a função mitocondrial, ele não consegue degradar ácido graxo. A presença de lipídio em excesso dentro do hepatócito vai alterar completamente a função dessa célula e, por fim, pode levar ela até a morte. Aqui nessa figura a gente está vendo então hepatócitos com esses buracos branquinhos, né, que são acúmulos de lipídios. A gente vê então de forma anormal uma grande quantidade de lipídios acumulados dentro das células. Depois dos lipídios, a gente fala sobre acúmulos de proteínas. Também podem se acumular proteínas dentro do citoplasma das células. Um exemplo típico de acúmulo de proteína é no caso das células do túbulo contorcido proximal do rim, né, em doenças que cursam com proteinúria, né, com aumento de proteínas na urina. O que vai acontecer é que essas células do túbulo vão reabsorver proteína em maior quantidade e essa proteína acaba acumulando dentro da célula tubular. Outro exemplo é quando a gente tiver uma célula que estiver produzindo proteína em excesso. Por exemplo, os plasmócitos, que são os linfócitos B ativados, produtores de anticorpos. Quando por algum motivo eles estiverem produzindo anticorpos em excesso, anticorpos que são proteínas, né, eles vão então acumular no citoplasma dessa célula e esse acúmulo recebe um nome especial, específico, que é de corpúsculo de Russell. Outra correlação clínica de um acúmulo de proteínas é o caso da doença de Alzheimer, que nada mais é do que um acúmulo de proteínas dentro dos neurônios, que vão ser as proteínas de neurofilamentos do citoesqueleto do neurônio. A gente pode ter ainda acúmulo de glicogênio. Glicogênio, a gente sabe, é a forma de acúmulo da glicose, né? É um polímero de moléculas de glicose que ficam acumuladas no nosso corpo. A gente sabe que a gente vai ter toda uma cadeia de metabolismo da glicose que vai estar agindo, né, na degradação e na formação do glicogênio. A gente vai ter a atuação da insulina, do glucagon, que são hormônios que regulam a concentração de glicose e a formação ou degradação do glicogênio. Qualquer doença em que esses mecanismos estejam de alguma forma prejudicados podem levar a um maior acúmulo de glicogênio. Um exemplo clássico é o diabetes. Por fim, a gente fala do acúmulo de pigmentos intracelulares. Esses pigmentos podem ser endógenos ou exógenos. Um exemplo eu falei agora há pouco, que é o acúmulo de partículas de carbono, né, por inalação de fumaça, por exposição, né, ao vapor de carvão, por exposição à poluição. Tudo isso pode ir acumulando, né, partículas de carbono dentro das células, principalmente no trato respiratório e nos pulmões. E aí essas partículas de carbono acumulam dentro da célula e a célula não tem mecanismos para metabolizar esse carbono, para eliminar esse carbono. E aí a gente vê então que são borrões pretos, né, dentro da célula que geram aquele aspecto enegrecido que é muito comum a gente ver, por exemplo, nos pulmões de fumantes que sempre aparecem por aí na televisão, né, mostrando o aspecto, né, de um pulmão com acúmulo de carbono. O acúmulo de partículas de carbono no tecido pulmonar é a chamada antracose. E essa antracose ela pode gerar um processo inflamatório crônico que é a pneumoconiose, que é um processo inflamatório crônico que pode levar à fibrose do tecido pulmonar, do interstício pulmonar, e pode levar o paciente até a óbito. Por fim, para terminar o vídeo, a gente fala sobre as calcificações, que são acúmulos de cálcio em determinados tecidos. A calcificação ela pode ser distrófica ou metastática. A calcificação distrófica ela acontece em tecidos que estão sofrendo necrose.
por algum motivo o tecido está passando por um processo de necrose e ali naquele tecido começa então a se acumular sais de cálcio. É importante saber que nessas condições não existe nenhum distúrbio do metabolismo do cálcio. A gente tem simplesmente um tecido necrótico que acaba gerando um acúmulo de cálcio. Isso vai acontecer, por exemplo, em válvulas cardíacas envelhecidas ou em placas de ateroma. Microscopicamente, essas áreas de calcificação elas são vistas como grânulos com aspecto arroxeado e alguns deles vão receber um nome especial de corpos pissamomatosos ou pissamomas. A presença desses pissamomas vai ser característica de alguns tipos de neoplasias, como por exemplo o carcinoma papilífero da tireoide. Por fim, a calcificação metastática, essa sim é decorrente de um distúrbio do metabolismo do cálcio, ou seja, eu vou ter níveis de cálcio aumentados na circulação sanguínea, e aí esse cálcio vai depositar em alguns tecidos, principalmente na mucosa gástrica, nos rins, nos pulmões e em artérias e veias. Isso pode acontecer por um hiperparatireoidismo, por exemplo, que joga uma maior quantidade de paratormônio na circulação, retirando o cálcio dos ossos e jogando na circulação sanguínea. Ou então com um tumor secretor de paratormônio, ou ainda condições que levem à destruição do tecido ósseo, ou então a uma intoxicação por vitamina D, que leva a um aumento da absorção de cálcio. Com isso, a gente termina o nosso primeiro vídeo de patologia. No próximo a gente fala sobre lesão celular e sobre os tipos de morte celular. Deixe seu joinha nesse vídeo se você gostou dele, deixe seu comentário aqui embaixo com as suas impressões, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até lá!